Amigos queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do Rio de Janeiro, hoje excepcionalmente não no aeroporto, mas pertinho do aeroporto, aqui no Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro, na Escola Judiciária Eleitoral, né? Quando eu fui assessor de imprensa aqui não existia escola, mas uma grande ideia, hein? Desembargador Najib Sleiber, com quem a gente teve o prazer de encontrar e acabamos de ficar emocionados aqui, animados com a palestra que ele fez. Uma palestra que, numa linguagem que o povo entende, falando de um assunto seríssimo, mas de uma forma bem descontraída. Doutor Najib Sleiber, qual a preocupação que existe hoje da Justiça Eleitoral em relação ao chamado fake news? Fake news é uma expressão foi popularizada pelo presidente Donald Trump ao acusar a mídia de estar inventando mentiras, né, e para engendrando situações para deturpar o que ele queria fazer. Agora, nós enfrentamos hoje o fake news porque o fake news expressa notícia falsa, notícia mentirosa, notícia fraudulenta. E isso é muito importante na eleição. O eleitor, ao colocar o seu voto, ele não tem nenhum controle a não ser a sua própria consciência. Então, os grupos políticos, os grupos econômicos, os grupos sociais e até religiosos pretendem induzir o eleitor a votar em determinada forma. E o papel da Justiça Eleitoral não é entrar na cabeça do eleitor para obrigá-lo a pensar em eleições limpas. O papel da Justiça Eleitoral de garantir, de organizar as eleições, compreende justamente fazer os meios possíveis, mas nós não podemos suprimir a liberdade do eleitor. Devemos reprimir, colocar na cadeia, até mesmo, como disse o ministro Luiz Fux, se houver a eleição de um candidato, pode-se anular a eleição do candidato que ele abusou do poder econômico na utilização do fake news. Como ter certeza, há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral, por exemplo, impeça, através da constatação de fake news, né, que de fato um candidato fez essa irregularidade, cometeu essa falsidade? Sim, há os prazos, embora as eleições, os prazos sejam curtos, né, os prazos das eleições são curtos. Imagina você que o prazo criado pela lei atual, a partir do dia 16 de agosto, é que pode fazer a propaganda eleitoral. E vai ter a eleição no 16 de setembro. 16 de agosto já começa a campanha. Que dia é hoje? Hoje é 14. Hoje não, hoje é 24, 25. 24, pois é, então 16 de hoje. Não. Começou, então. Já começou a campanha, os candidatos já estão na rua, já estão fazendo as redes sociais, tudo. Isso. Vai começar a propaganda na TV e no rádio em 31 de agosto. E as eleições serão no dia 7 de outubro. Então o prazo de propaganda eleitoral é muito curto. Não é como antigamente, que era muito maior. Agora, isso aí dá prazo para que o nosso sistema de propaganda eleitoral reprima os abusos. Podemos até, se o WhatsApp, o Face News, não cumprir uma ordem judicial, pode até fechar. De vez em quando acontece isso. Nós temos instrumentos jurídicos e legais para reprimir a propaganda irregular. E mais, ainda que haja eleição, seja sagrado vencedor, publicado, a própria Constituição estabelece um prazo de 10 ou 15 dias, depois da diplomação do candidato, em dezembro, para que alguém possa pedir anulação de tudo. Desembargador Najib Sleiber, antes de terminar, né, que o nosso tempo não pode ser muito demorado, gostaria de saber o senhor, eu quero lembrar o seguinte, o desembargador, não sei qual o time dele, mas o Vascaíno, mas entre os alunos dele, né, professor dos mais brilhantes, ele é considerado o Flamengo dos professores, quer dizer, é o mais querido. Desculpe, meu amigo, gigante da colina. Mas escuta só. Eu não sou o terceiro lugar, não. Eu não sou o terceiro lugar, não. Tá bom, posso até ser vice, mas não sou o terceiro lugar. Tá certo. Agora, para encerrar, né, o senhor teve a oportunidade de fazer essa eleição anulada em 94, que
Eu tive a honra de trabalhar também com o senhor nessa época, 2 anos depois, em consequência da eleição no estreou a urna eletrônica. Urna eletrônica, quando o senhor teve um papel importantíssimo, né? Na equipe, na linha de frente do desembargador Antônio Cruz Amorim, então presidente do Tribunal Eleitoral. Eu chamo de desembargador do pai do voto eletrônico no Brasil, né? Então, e está trabalhando agora nessa eleição, tendo um papel importantíssimo também, né? Essa eleição seria a mais conturbada da história do país, considerando até que a gente tem ou não tem um candidato que está preso, que ninguém sabe, ele vai ser candidato, não vai, essa confusão toda, e vai resolver em cima da hora. Não é uma eleição conturbada, é uma eleição num período de democracia. Eu fui juiz eleitoral na época do regime militar. Eu confesso que naquela época a eleição era muito mais calma. Mas quando viemos há 30 anos para o regime democrático, as eleições são sempre uma oportunidade, poucas aliás, que o povo tem de exercer sua vontade, que o eleitor tem de exercer seu voto e das pessoas reclamarem, falarem e pensarem. Como dizia o Castro Alves, a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Hoje nós podemos dizer, com referência a isso, à vontade do eleitor, o eleitor tem na rede social, é o dono. A rede social é do povo, assim como o céu é do condor. Esse foi o desembargador Najib Slaib, um dos magistrados mais conceituados, eu diria, do Brasil, não é só do estado do Rio de Janeiro, não. Queridíssimo e torcedor do Clube de Regata Vasco da Gama, o gigante da colina. Dá um tchauzinho lá, desembargador.